Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E o vídeo de hoje vem inspirado em um livro maravilhoso que eu li recentemente, que é esse livro aqui da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. É um livro muito bom. E ele fala bastante sobre cura, não só a cura do corpo físico, mas também a cura emocional, aquilo que a gente chama de cura interior. E eu quero ensinar para você um exercício que aprendi nesse livro. Na verdade, esse exercício ele é bastante intuitivo, porque eu já fazia ele sem saber, né? Tem um outro livro também que fala muito parecido com o que a Louise Hay fala, só que fala de uma forma mais científica, que é o livro A Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton. E eu já dei indicação aqui de um experimento que o Dr. Bruce Lipton fez, e ele fala que realmente quando a gente visualiza ou a gente se mantém positivo, a gente está ajudando as células do nosso corpo, a gente está ajudando, fortalecendo o nosso sistema imunológico. O experimento que eu já citei aqui dele é aquele que ele colocou células saudáveis em duas paletazinhas diferentes de amostragem. E em uma das paletas, ao lado das células saudáveis, ele colocou toxinas e na outra ele colocou nutrientes e vitaminas. E as células, elas se comportaram de forma diferente. Elas se comportaram, por exemplo, ao lado das toxinas, as células fugiam, elas se afastavam para longe das toxinas, do perigo, né? E ao lado dos nutrientes, elas foram em direção ao ponto de como se elas estivessem ali devorando os nutrientes. Por quê? Então, o Dr. Bruce Lipton, ele concluiu, pelos estudos dele, pelas pesquisas científicas, que realmente nossas células, elas são como pequenos soldadinhos, elas são pequenas consciências que trabalham juntas, em uníssono, para manter o nosso corpo funcionando. E com base nessa informação aí, eu quero te ensinar esse exercício que a Louise Hay ensina aqui nesse livro maravilhoso mesmo que ela tem, porque é um livro que ela une a questão do poder da consciência com afetando o nosso corpo físico, que é uma proposta também já cientificamente comprovada pelo Dr. Bruce Lipton e outros cientistas, de que realmente o nosso emocional, a nossa consciência afeta o nosso corpo físico, afeta a matéria, né? Por isso o nome do livro é Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton. E é assim, gente, vou logo ensinar o exercício, como é que funciona. Eu já ensinei o exercício parecido com esse, só que para você falar com as suas emoções, e funciona mesmo. Só que esse agora é para você falar com o seu corpo. Quando você sentir que alguma coisa não está bem no seu corpo, uma dor aqui, uma dor ali, algo está errado com o seu corpo. A Louise diz assim, ao invés de você correr para soluções farmacológicas, já vai tomar remédio, já vai em desespero tomar remédio, ela diz que quando você faz isso, você está dizendo para o seu corpo, cala a boca que eu não quero ouvir você. Então, você não está ouvindo o seu corpo. Leve em consideração que as pequenas partículas, as célulazinhas que formam o teu corpo, elas são conscientes. Elas têm consciência em seu próprio nível. Claro que não é uma consciência igual a do ser humano, mas é um nível de consciência. Até o organismo unicelular tem algum nível de consciência, gente. E aí entra novamente algo que eu li no livro Sete Fala, A Eterna Validade da Alma, que ele diz que existe consciência até na cabeça de um prego. É verdade, gente, até naquilo que se chama de matéria morta. E ele fala, não existe tal coisa como matéria morta, tudo tem consciência.
Eu já ensinei também aqui a falar com os objetos, tem um vídeo falando aqui, fale com os objetos, e teve várias pessoas que falaram que conversaram com a máquina de lavar, que não estava funcionando e ela funcionou. Teve depoimentos de pessoas que estavam sem gasolina no carro e estavam desesperadas na estrada, conversaram com o carro e o carro andou mesmo sem gasolina até chegar a um posto. Enfim, gente, tem vários relatos bem interessantes, porque realmente a gente vive num universo autoconsciente. Aí é o nome de outro livro, do Dr. Amit Goswami, né? Universo autoconsciente. Então, a Louise Hay, ela diz que você deve, ao invés de sair correndo para já se automedicar, para tascar-lhe uma medicação, mesmo que até seja fitoterápica, tá? Antes de você fazer isso, você vai conversar com as células do teu corpo. E como é que você faz isso? Se coloca numa posição como que de meditação, ou simplesmente ali aquietando a tua energia, faz a respiração ali profundamente, solta, e aí você vai conscientemente, acreditando, conversar com o seu corpo. Você vai falar: corpo, o que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Como que a gente pode se ajudar? A gente fala com ele como se ele fosse uma consciência igual uma outra pessoa. Ele vai receber a tua vibração, a tua energia e vai falar de volta com você. Gente, é impressionante como isso funciona. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como surgiu até o desejo de gravar esse vídeo para vocês. Eu estava lendo esse livro aqui e, devido a estar grávida, eu já estou com 6 meses, aí o que é que acontece? Tem alguns desconfortos da gravidez e um deles é o refluxo. Então, como o útero ele vai crescendo, ele comprime e ele empurra para cima o estômago. E aí o suco gástrico ele vai para o esôfago, né? Ele vai para aqui, para o tubo, né? E lá no tubo não tem o revestimento que tem no estômago. E aí fica aquela queimação. E eu já estava alguns dias, umas madrugadas, não conseguindo dormir mesmo direito, porque eu estava sentindo uma dor aqui, ó, no meio do peito, assim, muito grande. Gente, eu me acordava à noite, era uma dor tão grande, que até para eu me levantar, parecia assim que alguém tinha dado um soco, sabe? Eu estava muito dolorido aqui. E aí eu ficava assim agoniada, eu ia para a cozinha, fazia alguma coisa, eu dizia: acho que é fome, vou fazer alguma coisa para eu comer. E aí, isso aí de madrugada, né? Aí eu resolvi conversar com o meu corpo. E eu comecei a conversar, e eu falei: corpo. E aí eu comecei a elogiar, a dizer que amo, agradeço vocês, cada uma das minhas células que trabalham, né, incansavelmente para manter tudo funcionando. Vocês são tão lindas, meninas. Eu já falei em um outro vídeo que eu chamo de meninas, né, as células. Eu digo: ai, meninas, vocês são tão boas para mim. Obrigado, meninas, por todo o trabalho que vocês fazem de manter o corpo funcionando. Nós estamos juntos nessa, né? E aí eu comecei a falar, eu disse: no que eu posso ajudar? O que eu estou fazendo, ou o que eu posso fazer para melhorar vocês que estão aqui, ó, doendo, né? E eu comecei a conversar com o corpo, porque esse é o exercício que a Louise Hay ensina, você conversar com o corpo. Conversa, tenta entender o que o corpo quer, o que o corpo está falando, e você espera vir, porque vai vir em forma de intuição, uma ação inspirada, alguma coisa para te, como resposta. E aí eu fiquei falando, né? Pode não vir na hora. Aí, isso era à noite. Eu tenho um travesseiro que é um triângulo assim, e esse travesseiro usava muito para botar as pernas para cima por causa da cãibra da gravidez, né? E aí eu botei esse travesseiro lá, me veio essa intuição de botar esse travesseiro e aí deitar, dormir com ele assim, nessa posição aqui, ó. E eu deitada, bem assim, elevada. E aí, gente, eu dormi muito bem. E aí começou a vir
banana é bom, banana com mel, aveia, mingau de aveia. Aí eu fiquei com aquela coisa, aveia. Então, já era o meu corpo falando que a aveia era bom para isso, que era um alimento bom. Aí, o que eu fiz? O que eu entendi? Eu entendi exatamente... Depois eu fui pesquisar, né? Queimação, azia na gravidez. E nisso que eu pesquisei, eu vi que realmente era algo muito comum em grávidas, quando já estava com a barriga bem grande, ter esse refluxo. E isso causar esse incômodo, essa dor, essa queimação. E aí, quando eu vi nesse site médico falando exatamente tudo que tinha que fazer, e hoje tem tanto médico no YouTube, né? Eu fui para o YouTube também. Claro, gente, depois consultei a minha médica para verificar tudinho. Mas assim, eu dei uma chance do meu corpo falar comigo. Então, quando eu vi a indicação dos médicos, era tudo aquilo que meu corpo tinha falado para eu fazer. Então, aquela ideia que me veio, aquela intuição que me veio de eu botar a almofada para eu ficar meio sentada, dormir meio que sentada, aquilo também os médicos falavam, eleva a cabeceira da cama, ou usa um travesseiro porque aí deitada o suco gástrico volta, enfim, estou explicando já tudo para vocês aqui o que aconteceu comigo, né? E aí eu vi que a aveia era bom, aí eu comecei mudando a alimentação noturna para não gerar esse desconforto. E, gente, melhorou 100%. Mas a primeira consciência que eu tive disso foi dada pelo meu próprio corpo. Naquele momento, naquela madrugada em que eu estava assim com muita dor, muita azia aqui no meio do peito. E aí, quando eu senti, eu olhei assim para aquela almofada e eu disse, entendeu? Veio como uma forma de intuição e eu consegui dormir noites muito melhores com essa almofada assim, elevando, né, a minha cabeça. Consegui dormir. Aí comecei a preparar aveia, maçã também. Outro dia eu comi maçã, porque foi uma intuição que veio, come uma maçã sem casca. E aí quando eu vi no site falava uma maçã sem casca, enfim. Então, gente, quando você sentir algum desconforto, fala com o teu corpo. Tem algo que eu possa fazer para nos ajudar? Nós estamos juntos. Então, eu sempre digo, o nosso corpo, ele é consciente. E quando você se olha no espelho e você não gosta do que vê, você acha feio, você emana aquela negatividade para o seu corpo recebe aquilo e pode causar até enfermidades. Com certeza, causa enfermidades. É isso que a Louise Hay conta nesse livro aqui, que eu deixo a indicação para vocês. Você pode curar a sua vida. Ela fala de curas emocionais que geraram curas físicas no corpo da pessoa. Então, está tudo muito ligado. As tuas células, elas têm consciência. Elas estão ouvindo quando você xinga o seu corpo, quando você diz que é feio, quando você diz que não gosta, você diz que se odeia. As células estão recebendo tudo isso e tudo isso está chegando para elas como se fossem toxinas, como se fosse veneno. Agora, quando você entende que suas células têm consciência, você começa a ver a beleza que existe no corpo físico. Porque essa beleza, ela não vem... quando eu me olho no espelho, eu já falei para vocês que a minha conexão com o meu eu superior me recuperou muito a autoestima. Então, quando eu olho, eu digo, eu te amo, essa moça é tão bonita, essa moça é tão querida, essa moça... Eu estou vendo no espelho ali aquela imagem e eu estou achando belo o trabalho que as células têm para manter o coração funcionando, para manter os órgãos todos no lugar. Olha, o teu corpo, ele trabalha duro para manter você saudável, para manter você andando, falando, cantando, enfim. E como é que a gente retribui todo esse trabalho do nosso corpo? As células não merecem isso, né? Então, centelhas queridas, eu fico por aqui, deixando a indicação desse livro e do livro do Dr. Bruce Lipton também, que é A Biologia da Crença.
Esse do Dr. Bruce Lipton, ele fala um pouco mais cientificamente, ele é mais assim para as pessoas assim que gostam daquelas comprovações científicas e tudo mais. E esse livro da Louise Hay, ele tem exercícios, gente, tem exercícios. Olha, por exemplo, tem um aqui que ela ensina, aqui na página 42, está até marcado, exercício do espelho. Esse exercício aqui, ela pede para você ficar na frente do espelho e dizer, eu o amo e eu o aceito exatamente como você é. E ela conta aqui que tinha clientes dela, né, pacientes que jogavam o espelho no chão, que diziam que não conseguiam, tamanho ódio de si mesmo que essas pessoas tinham. Aí ela vai explicando. E no final aqui desse livro, gente, tem uma lista, uma tabela bem grande com doenças ou parte do corpo afetada, uma causa provável e ela sugere uma afirmação positiva para você falar. E, gente, eu falei, é impressionante como vai melhorando. Eu anotei aqui esse para azia, né? Esse da azia, aqui, tem um aqui da azia e queimação. Ai, gente, só porque eu quero mostrar para você. Ah, tá aqui. Eu até marquei bem aqui, olha. Marquei bem aqui esse da azia. Ela fala assim, novo padrão de pensamento, que é o que você tem que falar. Respiro fundo e livremente. Estou seguro, confio no processo da vida. Respiro fundo e livremente. Estou seguro, confio no processo da vida. E aí, gente, eu falava, né, para me sentir melhor, porque estava sentindo, é da gravidez isso, mas não precisa ficar um incômodo tão grande. Ao invés de eu estava direto tomando aquele magnésia, né? Enfim, e isso me ajudou muito. Nossa, muito, muito mesmo. Agora eu estou muito melhor desse sintoma. Então, eu indico esse livro para você, ele é maravilhoso. Eu estou compartilhando alguns trechos dele lá no nosso Instagram e também Telegram e Facebook. Então, segue lá porque tem conteúdo todos os dias lá para você, tá bom, centelha querida? Você pode curar sua vida. Na verdade, a única pessoa capaz de curar a sua vida é você mesmo. Não tem outra. É isso. Até mais.